Em regiões com águas rasas, é necessário conhecer os horários das marés baixas para evitá-las. Nelas, o nível da água nos ancoradouros fica muito baixo e os barcos têm dificuldade de se deslocar. Será que é possível construir um modelo que permita prever a maré? Será que a análise dos níveis da água em diferentes situações produzidas em um laboratório pode nos ajudar a construir este modelo? O nível da superfície da água muda quando uma força é aplicada sobre ela. O nível da superfície da água é o mesmo no carrinho com velocidade constante. O nível da superfície da água é diferente no carrinho acelerado. Para um observador, no carrinho acelerado, tudo funciona como se existisse uma força que arrasta a água no sentido contrário ao da aceleração do carrinho. Esta força é denominada força de inércia de translação. Ela é a mesma em todos os pontos da camada de água. Ela não existe nos referenciais inerciais. A cuba está em repouso. O nível da água é o mesmo em todos os pontos. O nível da água muda quando a cuba gira. Para um observador fixo na cuba, tudo funciona como se existisse uma força que arrasta a água para longe do eixo de rotação. Ela atua em todos os pontos da água e é maior nos pontos mais afastados do eixo de rotação. Esta força de inércia é denominada centrífuga. Ela não existe nos referenciais inerciais. Logo, o nível de uma camada de água depende das forças aplicadas sobre ela e das forças de inércia associadas ao corpo em que a água está ligada. Por isto, para prever o nível dos oceanos, é necessário considerar também as forças de inércia da Terra derivadas dos seus movimentos de rotação e translação. Os oceanos cobrem apenas parte da superfície da Terra. No estudo simplificado das marés, a Terra é representada por uma esfera sólida e os oceanos por uma camada fina de água que cobre toda a superfície da Terra. Quando a Terra gira, os oceanos são arrastados pela Terra e se deformam. No referencial da Terra, esta deformação não produziria variações no nível do mar ao longo do dia. Logo, o efeito da rotação da Terra não contribui para a maré e não precisa ser considerado em um modelo simples. O efeito da rotação pode ser eliminado se o atrito entre a Terra e os oceanos for desprezado. Assim, ela gira no interior dos oceanos sem deformá-los. A ação da gravidade da Lua sobre os oceanos produziria uma deformação na camada de água, porque a força gravitacional é maior nos pontos da camada mais próximos da Lua. Logo, se o atrito é desprezado, quando a Terra gira, nos pontos mais próximos da Lua existiria maré alta e nos mais afastados, maré baixa. Isto contraria as observações nas regiões próximas ao Equador, onde existem pelo menos 2 marés altas em um período aproximado de um dia lunar. Será que a existência de 2 marés altas em um dia lunar poderia ser explicada pela ação conjunta das forças gravitacionais e das forças de inércia?
a aceleração do centro de massa da Terra, na direção do centro de massa do sistema Terra-Lua, cria para o observador do referencial do centro de massa da Terra uma força de inércia que desloca os oceanos no sentido contrário ao da posição da Lua. A ação conjunta da força de inércia com a força gravitacional da Lua resulta na força geradora de maré da Lua. A forma aproximada dos oceanos, suposta estática, é resultante da ação das forças geradoras de maré e da força gravitacional da Terra. Como um líquido em equilíbrio, não pode ser submetido às forças tangenciais. A configuração de equilíbrio dos oceanos é alcançada quando a força resultante é perpendicular à superfície dos oceanos. Esta configuração corresponde a um elipsoide de revolução, cujo eixo está na direção da reta que une os centros de massa da Terra e da Lua. Logo, se o atrito é desprezado, quando a Terra gira, um observador local mede pelo menos 2 marés altas em um dia lunar. Próximo do Equador, na lua cheia ou nova, existem 2 marés altas em um dia lunar. Nas luas quarto crescente ou minguante, existem 2 marés altas com amplitudes menores. Os maregramas mostram que as características da maré dependem das fases da Lua. Como as fases da Lua estão relacionadas às posições relativas entre a Lua e o Sol, devemos investigar a influência do Sol nas marés. Como a Terra translada em torno do Sol, no referencial do centro de massa da Terra existe uma força de inércia. A ação conjunta desta força de inércia com a força gravitacional do Sol dá origem à força geradora de maré do Sol. Quando a Lua e o Sol estão alinhados, as forças geradoras de maré do Sol e da Lua atuam na mesma direção, produzindo marés com amplitudes maiores em um dia lunar. São as marés de Cisígia. Quando a Lua e o Sol estão em quadratura, as forças de maré do Sol e da Lua atuam em direções diferentes, produzindo marés com amplitudes menores em um dia lunar. São as marés de quadratura. Isso explica a diferença entre as marés nas diferentes fases da Lua. O modelo estático da maré prevê marés parecidas para os pontos da Terra com latitudes parecidas. Isto não se verifica, como mostram os maregramas da Baía de Guanabara e da Baía de Sepetiba, com latitudes próximas. Estas diferenças não surpreendem, pois o modelo estático é muito simples. Nele, foram desconsiderados a existência de continentes e o movimento dos oceanos. O movimento dos oceanos é produzido por vários fatores, entre eles a mudança da posição da Lua e do Sol. De fato, a maré nos oceanos propaga-se como uma onda forçada que interage com a plataforma continental. A relevância da forma da plataforma continental na maré local pode ser demonstrada de uma forma qualitativa em uma cuba de ondas. O nível da onda nas paredes da cuba depende do seu comprimento,
da sua profundidade e da sua largura. Logo, o nível de uma onda depende da forma da cuba. Por isto, é razoável que a maré dependa da forma da plataforma continental. A previsão da maré local, tão importante para a navegação, é registrada nas tábuas das marés, construídas com observações locais. Logo, a previsão detalhada das marés não é obtida do modelo estático das marés, e sim das tábuas das marés. As tábuas das marés fornecem as marés máximas e mínimas de cada dia. As tábuas das marés dos portos brasileiros são produzidas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha e estão disponíveis na rede internacional de computadores.